Oi, meu amor, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre essa doença chamada depressão e por que ela é silenciosa. A gente está vivendo um momento muito delicado, muito sério, em que existe uma banalização das doenças mentais, emocionais, dos transtornos que o desequilíbrio emocional vem trazendo para as pessoas. E a minha intenção aqui é lançar um alerta muito importante sobre isso. Eu tenho experiência o suficiente para dizer para você que existe diferença entre tristeza e depressão e que não há como confundir uma coisa com a outra. Eu já vi muitos profissionais falarem que a gente precisa parar de achar que tudo é depressão. Não existe esse risco se você tiver conhecimento do que é depressão. Se você tem conhecimento da diferença do que é tristeza para o que é depressão, não há o risco de confundir. Se você tem um apoio profissional, se você tem uma clareza, não há o risco de confundir. A gente está vivendo momentos difíceis, que na verdade o contrário vem acontecendo. A grande maioria das pessoas não está achando que tem depressão sem ter. A grande maioria das pessoas está deprimida sem saber. E se você pesquisar, você vai ver vários profissionais alertando sobre isso, vários artigos de jornal, científicos, alertando sobre esse perigo. Porque tem tanto preconceito e tanta sombra em torno da depressão, isso se torna um tabu tão grande que tem um monte de gente deprimido que não assume de jeito nenhum isso. Fica vivendo pela metade, causando sofrimento a si mesmo e à sua família, aos que estão ao redor, por conta de não querer aceitar o que está acontecendo ou não entender o que é a depressão. É muito difícil que você não conheça alguém que tenha enfrentado uma batalha contra a depressão, por exemplo, ou até mesmo que essa doença já não tenha feito ou não faz parte da sua rotina. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde já estimava que 322 milhões de pessoas ao redor do planeta tinham depressão. Só no Brasil, quase 6% da população sofria de transtorno depressivo. Por que sofria? Porque eu estou falando que isso, porque esses são dados de 2019, isso já aumentou muito, tá? Esses dados também apontavam que mais de 18,6 milhões de pessoas têm distúrbios relacionados à ansiedade. Até porque, geralmente, a depressão, ela vem acompanhada da ansiedade. Então, são tantos os casos que isso vem fazendo com que muitas pessoas fiquem se questionando se a depressão hoje ela não está mais presente do que esteve antes, no passado, né? E isso tem a ver com a forma de vida, com o estilo de vida que se vive hoje. Depressão é o mal do século? Tanto a depressão quanto a ansiedade realmente estão mais presentes, tanto pelo estilo de vida da sociedade, também como pela maior divulgação disso, né? Quanto mais se divulga, mais se atinge a população, todo mundo toma conhecimento. Muita gente mesmo tem depressão e não sabe. Muita gente associa aquilo que ela está sentindo a uma desmotivação, a uma anemia, a um cansaço.
que são alguns dos sintomas que podem mesmo mascarar o quadro de depressão. E a pessoa aí acha que não é depressão. E também, por que é difícil da pessoa se perceber? Porque existe um estigma familiar que fala que é falta de coragem, que é falta de força de vontade da pessoa estar naquele lugar, entendeu? Então, a depressão, ela não é bem aceita até hoje. Ela traz um estigma da doença mental, que acaba prejudicando muito o diagnóstico, acaba prejudicando muito o fato da pessoa dizer: eu posso estar deprimida, e procurar um profissional. Uma coisa é você procurar ajuda, outra coisa é você ser considerado portador de um transtorno mental. Nem sempre há esse respeito, não é verdade? Por exemplo, se uma pessoa quebra a perna, ninguém fica falando para ela: vai, anda, tá tudo bem, se esforça. Não, ninguém fala isso. O que as pessoas fazem? Tadinho, quebrou a perna, deixa eu cuidar de você, deixa eu te ajudar. Agora, se a pessoa tem uma crise de ansiedade ou se ela tem uma depressão, existe um preconceito. E as pessoas gostam logo de dizer: é falta do que fazer. Reage, tenha força. Gente, olha só, o transtorno depressivo, ele precisa ter critérios que classifiquem ele. Ele pode ser leve, ele pode ser moderado, ele pode ser grave. Nem todos os casos de depressão precisam de medicamento. Nem todos. O medicamento, sim, às vezes é supervalorizado. Por quê? Você vai no médico, o médico já lasca um remédio, porque é mais fácil de lidar com a dor. Doeu emocionalmente, toma um comprimidinho, entende? Então é isso que a gente precisa entender. Em que lugar a pessoa está? Se ela está com depressão, em que lugar está e como é que se pode tratar dela? Porque todos os meios coadjuvantes, todos os meios que estão junto, a terapia, a mudança do estilo de vida, eles vão impedir que a depressão se instale ou se torne grave numa pessoa que tem depressão leve, como ela vai pegar uma pessoa que tem depressão grave e vai ajudar a superar aquele momento, aqueles sintomas, aquele estado. A diferença entre depressão e tristeza. A depressão, ela é diferente da ansiedade. A ansiedade, você tem a sensação de que vai acontecer alguma coisa sem nenhuma razão. É difícil, às vezes, separar a tristeza da depressão. A tristeza, ela é sempre uma reação a algo que aconteceu. Já começa por aí. Eu tô triste porque eu tô infeliz no meu trabalho, porque perdi alguém que eu amo, meu relacionamento terminou, perdi o emprego. E existe um período normal de tristeza, de luto, de readaptação à nova realidade. Qual é a diferença da tristeza para a depressão? Muitas vezes a depressão, na maioria das vezes, né? A depressão não tem motivo, não tem causa, não tem sentido, não tem um porquê. Esse é uma diferença importante. Agora, às vezes a pessoa tem um motivo que serve como um gatilho que é acionado para a depressão. Você perde alguém que ama, perde o emprego, alguma coisa terrível acontece na sua vida e você entra em tristeza. Porém, quando essa tristeza se estende por um determinado tempo considerado fora do normal, ou ela tem uma intensidade fora do normal, ela também caracteriza depressão. E a
A família, ela precisa estar atenta e apoiar a pessoa que está deprimida. Porque a família também não quer aceitar. Ela também quer que aquela pessoa reaja. A culpa é um sintoma forte presente na depressão. Que a pessoa olha para a vida e fala, tá tudo bem, eu tenho tudo, mas não consigo ser grata. Não consigo ser feliz. A sua família para você olha e diz, você tem tudo, sua vida está maravilhosa, você precisa reagir. E isso gera ainda mais culpa na pessoa que está deprimida. Porque ela tá naquela comparação que eu fiz antes da perna quebrada, né? Ela está muito mal. Ela tá com a perna da mente quebrada, falta ali um hormônio, falta ali uma substância, falta ali uma parte que pode levar ela a fazer as coisas que ela não tem conseguido fazer mais. Não se trata de querer ou ser ingrata, se trata de conseguir ou não. Afinal, o que é depressão? A depressão, ela é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa de longa duração, tá? Quando a gente passa por momentos difíceis na vida da gente, como eu disse antes, é comum sentir tristeza, desânimo, mau humor, irritação. Porém, depois de alguns dias, esses sentimentos, eles são superados, contornados e a gente consegue tocar a vida adiante. Na depressão isso não acontece. O indivíduo passa mais de 2 semanas seguidas em sofrimento, caminhando para um estado de vazio muito grande, caminhando para um estado de comportamento destrutivo. Entende a diferença da tristeza para a depressão? O dia a dia de uma pessoa com depressão, ele fica comprometido, uma vez que a doença passa a interferir na capacidade de trabalhar, estudar, comer, dormir e realizar atividades do dia a dia. Veja bem, a depressão, ela não começa te incapacitando, mas à medida que ela vai tomando tamanho, evoluindo, ela te incapacita. Ela começa te incapacitando de sentir prazer. Ela começa te incapacitando de lidar com as situações da vida de pé. A depressão te deixa no chão. E aí você está funcionando, você pega e fala assim, eu levanto de manhã, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo cuidar das crianças, eu consigo cuidar da casa, eu consigo sair com os amigos. Você está funcionando. Funcionar não é estar vivo, não é viver. A depressão, ela vai trazendo modificações no estilo de vida até chegar ao momento que a pessoa se bagunça inteira e não consegue fazer a maioria das coisas que fazia antes. Os sinais e sintomas da depressão mexem no sono, na fala, na capacidade de pensamento, na memória, no raciocínio lógico, na organização emocional e o pior, na capacidade de obter prazer pelas coisas que o cercam. Quais são as causas da depressão? Existem casos em que a depressão pode ocorrer devido a fatores genéticos, por exemplo. Mas existem também outras causas orgânicas e psicológicas. Geralmente, a gente consegue encontrar a origem na infância. O gatilho pode vir a qualquer momento da idade de uma pessoa, na adolescência, na juventude, na fase adulta, em qualquer momento. O gatilho é como se você colocasse fogo naquele fósforo que foi gerado lá atrás. Agora, o mais adequado é a gente falar dos fatores de risco para a depressão, tá bom? Nem todo mundo que passa por esses fatores de risco vai necessariamente ter depressão, mas existem fatores que favorecem.
E são fatores indicativos que podem colaborar com a depressão, como experiências estressantes, a gente já citou isso. Perder um ente querido, perder um emprego, né? Enfim, trauma ou abuso na infância, abuso de álcool ou droga, problemas de saúde, dores crônicas, deficiência dos neurotransmissores. Os principais neurotransmissores são a serotonina e a noradrenalina. Também entra, não como principal, a dopamina. É a deficiência desses neurotransmissores que gera depressão. Existem até mesmo alterações na estrutura do cérebro e também doenças cerebrais, trazendo aí a depressão. A depressão, ela pode colocar a pessoa numa série de sintomas muito ruins, que a pessoa começa a viver todos os dias esses sintomas. Se fosse sintomas só desagradáveis, mas não, com o passar do tempo, eles atrapalham nos relacionamentos, atrapalham na vida. Por exemplo, a pessoa deprimida, ela sente culpa, ela sente falta de esperança, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Ela tem pensamentos ruins, ela tem um sentimento de inutilidade, ela tem perda de interesse em atividades que ela gostava antes de fazer. Ela olha para trás e não se reconhece. Eu não sorrio mais como antes, eu não tenho aquela vontade de fazer as coisas como antes. A pessoa deprimida também fica mais sensível para a dor, perde a capacidade de sentir alegria ou prazer, ela tem um mal-estar persistente, ela pode ter um aumento do apetite ou uma diminuição do apetite. E alteração no peso, né? Para mais ou para menos, raiva, inquietação, irritabilidade. Às vezes a pessoa entra numa irritação que não sabe de onde vem, fica com raiva de tudo e a depressão. Fadiga constante, inquietude, autocrítica exagerada, eu não sirvo, eu não presto, eu não sou bom, agitação, dificuldade de se concentrar. São vários os sintomas. Claro que ninguém vai apresentar todos os sintomas. Cada pessoa é de um jeito. É preciso levar em consideração características da vida da pessoa. Por isso que mudança no estilo de vida é fundamental para que se possa superar a depressão. O fluxo 3.0, que se você já assistiu outros vídeos, você conhece, se você me segue nas redes sociais, você conhece, o fluxo é um centro de treinamento e desenvolvimento do equilíbrio emocional, da saúde emocional. Ele trabalha não só o fluxo, você pode entrar nele como um todo e trabalhar a saúde emocional como um todo, como também você pode adquirir e entrar nos núcleos. Tem o núcleo que trata só a ansiedade, só a depressão, o núcleo só da dependência emocional, o núcleo que trata só a assertividade, a pessoa não sabe se posicionar, e o núcleo de desenvolvimento, autoestima e autoconfiança. Quando você entra no núcleo da ansiedade e da depressão, você tem uma verdadeira mudança de estilo de vida. Eu não trabalho no fluxo só com coisinhas simples e básicas que você pode encontrar em qualquer lugar. É um trabalho sério que envolve mudança de estilo de vida. Porque a depressão, para ser superada, ela precisa de uma mudança de estilo de vida. Senão, você corre o risco de tomar medicamento a vida inteira. O medicamento não é teu inimigo, tá? Nem o meu trabalho substitui nenhum medicamento, nem nenhum médico. Nenhum trabalho que eu faço, nenhum trabalho que outro psicoterapeuta faça, substitui médico, medicamento, acompanhamento. Porém, age no fator da cura, age na origem do problema, age na superação. É isso que o fluxo faz. É isso que hoje você encontra no fluxo. O link está na minha bio do Instagram, está na descrição do vídeo. Você pode ir, você pode ter as informações que você precisa. Se não tiver, você ainda pode tirar suas dúvidas. Então, quando você cuida de ansiedade e depressão, você precisa mudar.
porque você precisa mudar a forma como você enxerga a vida. Para você chegar a manifestar emocionalmente, fisicamente, os sintomas de uma ansiedade, uma depressão, significa que isso está corroendo você internamente, há muito tempo. Nós somos muito fortes, nós somos extremamente fortes e geralmente a gente tende a levar as coisas até o último momento, o que é bastante perigoso, nocivo, muito mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente pega uma coisa simples e transforma essa coisa em algo sério, grave de ser tratado, porque não viu a tempo, porque não viu no momento que deveria ser visto, não cuidou quando era fácil de cuidar. Eu disse para você um pouquinho antes, a depressão muitas vezes não precisa se tornar uma depressão grave, se você começa a cuidar dela no início, quando ela está leve. E se você tem uma depressão grave, você também pode se ajudar mudando esse estilo de vida e a forma de ver a vida. Porque coisas complicadas, a visão da vida se enraizou em você. Você entende? De maneira que você tem dificuldade de sair se não tiver uma ajuda, um apoio. Quando eu criei o fluxo, eu também criei nessa intenção. Nem todo mundo pode fazer ou quer fazer um acompanhamento terapêutico, compreende? Sendo que o processo terapêutico ajuda muito, muito. Uma coisa não substitui a outra, mas você muitas vezes vai se libertar, vai encontrar o seu equilíbrio interior, a sua saúde emocional e a superação da ansiedade, da depressão através de um processo terapêutico. E o fluxo nada mais é que um processo terapêutico voltado para esses núcleos que eu mencionei para você: ansiedade, depressão, dependência emocional, assertividade, autoestima e autoconfiança. Então, é fundamental que a gente pare de negar, tá? Porque a gente nega pela dificuldade de aceitar e as pessoas também negam. É fácil falar, né? Difícil é passar por isso. É claro que quem está vivendo a depressão sente que aquilo nunca vai passar, que não tem força para superar. Às vezes a sensação que a pessoa tem é que nada vai resolver, nada pode ser feito. E eu, Leia, particularmente, entendo o que você está passando, porque eu já vivi a depressão na pele. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo a depressão. Não precisa acreditar que são os fracos que precisam de ajuda, entendeu? Cada um de nós e todos nós precisamos ter a humildade de reconhecer e abrir espaço para ajuda. A gente não deve esperar o tempo passar. Podem se passar anos em que você poderia estar vivendo e estar apenas funcionando e sobrevivendo numa sobrevida absurda de infelicidade, que vai te levar a um lugar muitas vezes crônico, que talvez a pessoa possa não ter volta. A mesma coisa é quando os outros olham e eles acham que nada está acontecendo. Eu preciso trazer isso de novo para você. Entenda que o outro não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, mas se você, em primeiro lugar, não souber e não assumir o seu autocuidado, se você não se cuidar, nunca que o outro vai assumir, nunca o outro vai conseguir dar do teu lado, nunca que o outro vai entender. Se você não entender, o outro não vai entender. Quando eu tive a ideia de criar o fluxo, eu criei porque eu acompanhei na pandemia os diversos transtornos emocionais, mentais, crescendo em cada pessoa que me procurava. Eu comecei a pesquisar e vi o quanto isso crescia no mundo. Como o número de suicídios estava aumentando, as pessoas estavam ansiosas, as pessoas estavam deprimidas cada vez mais.
Qualquer coisa que chegava até elas, derrubava elas. E muitos que não sabiam lidar com aquilo, mesmo que de forma difícil, acabavam dando fim à própria vida, porque a dor era imensa. E eu senti urgência em criar algo que pudesse ser acessível e que pudesse ajudar a maioria das pessoas. Acredite, nós estamos vivendo momentos difíceis. A nossa sociedade exige perfeição, uma perfeição que nenhum ser humano pode dar. A nossa sociedade sobrecarrega o ser humano de trabalho. O que antes era feito por 5 pessoas, hoje é feito por uma pessoa só. E cada vez se cobra mais. E a gente começa a achar que é natural. E vai dando além do que poderia ou deveria dar. A nossa sociedade nos deixa elétricos o tempo inteiro. Não estimula o sono, a alimentação é péssima. Quando estimula uma atividade física, estimula pelo motivo errado, que é a estética e não a saúde. E isso eu estou falando da maioria, do peso da sociedade. O medo, porque quando uma pessoa está assumindo a função de outras 4 dentro do próprio emprego, ela pode estar levando ali relativamente de boa, mas ela tem medo, porque ela sabe que algo muito estranho e pesado está acontecendo. Os relacionamentos estão líquidos, os relacionamentos estão se desmanchando. Se desiste um relacionamento, como se desiste de uma sobremesa. Troca aqui para mim. Tudo isso tem consequência. Consequência emocional. Se não há equilíbrio emocional, se não há paz, é tudo muito caro na sua vida. Se não há equilíbrio emocional e não há paz, também não há felicidade. Eu espero ter alertado você em relação a você mesmo ou a alguém que você conhece. Eu gostaria muito que esse vídeo passasse por diversas pessoas, para que mais pessoas pudessem ter clareza sobre o que é essa doença tão silenciosa e com tanto preconceito quanto a depressão. E te convido a visitar o fluxo, visitar o módulo da ansiedade, o módulo da depressão, a conhecer essa possibilidade de cuidado para você dentro de um processo terapêutico, tá bom, meu amor? Um beijo.